O mundo pode estar cheio de surpresas maravilhosas. Tipo ontem, quando eu descobri uma fatia de pizza no meio das almofadas do meu sofá. Mas isso não se compara a desenterrar uma rocha antiga e encontrar uma tomada elétrica embutida nela. Ou descobrir algum artefato antigo super interessante em um local de escavação muito sério. Dito isso, é hora de dar uma olhada em algumas descobertas estranhas e acidentais. E nas histórias por trás de algumas inovações que você provavelmente nem sequer ouviu falar. Rocha misteriosa. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams saiu para fazer uma trilha na natureza selvagem das montanhas da América do Norte. Ele estava esperando apenas apreciar a paisagem, mas em vez disso descobriu algo que o deixou sem fôlego. E eu não tô falando da altitude. Depois de desenterrar uma pedra com formato estranho do solo, Williams ficou chocado ao ver que um conector elétrico de 3 pinos estava embutido nela. Curioso, ele tentou puxar a tomada da pedra, meio que como uma versão moderna do Rei Arthur puxando a espada de uma pedra. Mas ao contrário da espada de Arthur, o conector elétrico nem se mexeu. Então, será que esse objeto misterioso foi fabricado artificialmente? Aparentemente não. Williams afirmou que a pedra não foi encontrada perto de nenhum assentamento humano, embora ele também não tenha revelado a localização exata, aparentemente com medo de que o local pudesse ser saqueado por caçadores de artefatos. Isso levou alguns céticos a concluir que essa descoberta acidental era apenas uma farsa, mas pesquisadores que examinaram o estranho dispositivo, agora conhecido como o Enigmalito de Williams, dizem o contrário. Aparentemente a pedra é composta de granito, quartzo e feldspato, e não contém nenhum agente de ligação, eliminando a possibilidade de ter sido fabricada artificialmente. Além disso, o material semelhante a metal que compõe os pinos não é na verdade nenhum tipo de metal identificável, e de acordo com Williams, a pedra tem pelo menos 100 mil anos, o que significa que não pode ter sido criada por humanos, se a nossa compreensão do desenvolvimento tecnológico da humanidade estiver correta. Ofertas de até 500 mil dólares foram feitas pelo dispositivo, mas Williams se recusou a vender. Por mais louco que pareça, isso aconteceu porque ele acredita que o artefato pertence a uma civilização antiga avançada, ou até mesmo uma raça extraterrestre. Poderia ter sido parte de um OVNI, ou era algum tipo de difusor antigo em formato de pedra. O que você acha? Se pra você parece o farol traseiro de um OVNI, curta esse vídeo. Você acha que parece mais um purificador de ar em formato de pedra de uma civilização secreta? Então clica em inscrever-se. Mas se você acha que o Sr. Williams pode ter inventado alguma dessas características só para se sentir especial, vá em frente e clica nos dois. Bom, acho que essas foram as perguntas mais cósmicas e malucas que eu já fiz, embora não se comparem às descobertas duvidosas que a gente vai ver a seguir. Medicina milagrosa. Algumas centenas de anos antes da estranha descoberta de John Williams, lá pelo século 17, um homem com febre sofrendo de malária estava cambaleando pelas florestas dos Andes na América do Sul. A infecção parasitária era difícil de suportar, e assim, desesperado por um gole, ele bebeu água de uma poça parada ao pé de uma árvore. Qualquer especialista em sobrevivência lhe dirá que beber água parada da selva é uma ideia muito ruim, pois é um terreno fértil para patógenos perigosos transportados pela água. Embora tenha saciado a sua sede, o homem logo sentiu um gosto amargo terrível em sua boca. Ele imediatamente temeu que isso tivesse piorado sua doença, mas para sua surpresa a malária diminuiu, e logo depois ele conseguiu encontrar o caminho de volta para casa e compartilhar sua história miraculosa. Por mais que isso possa parecer ficção, acontece que a casca da árvore quina contém quinina, um composto com propriedades antimaláricas. E adivinha onde essa árvore é encontrada? Isso mesmo, somente nas florestas dos Andes na América do Sul. Claramente a história se espalhou. Na década de 1640, a casca da quina foi introduzida na Europa para uso médico. Parece uma boa notícia, né? Mas não para todo mundo. À medida que os efeitos mágicos da quinina se tornaram mais conhecidos, todo mundo queria um pouco dessa substância benéfica. Fosse o rei Luís XIV da França, o rei Carlos II da Inglaterra ou até mesmo um incontável número de soldados de países europeus que estavam colonizando terras onde a malária era prevalente. E embora a quinina tenha ajudado a manter centenas de milhares de europeus vivos, isso fez com que países na África, Ásia e América do Sul fossem mais facilmente colonizados. Para piorar as coisas para os povos andinos, isso também resultou na devastação de suas árvores de quina. Em 1805, exploradores documentaram 25 mil dessas árvores nos Andes equatorianos. Hoje existem apenas 29. Bem, essa é uma descoberta que talvez fosse melhor nunca ter sido feita. Mamíferos que brilham.
Você talvez já saiba que algumas criaturas do fundo do mar, insetos, algas e até mesmo fungos podem brilhar no escuro graças a uma característica chamada bioluminescência. Embora todos sejam hipnotizantes de assistir, você provavelmente nunca viu fotos ou imagens de um mamífero brilhando no escuro. Acreditava-se que todos os mamíferos simplesmente não tinham a capacidade de brilhar de maneira alguma, até muito pouco tempo atrás. John Martin, um professor de silvicultura na Northland College, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, estava vagando pela floresta à noite tentando descobrir se certos líquens, fungos e plantas brilhariam sob uma lanterna ultravioleta. Enquanto caminhava entre a vegetação, Martin ouviu um ruído acima dele. Então ele apontou a sua lanterna para lá e ficou chocado ao ver um esquilo rosa e brilhante o encarando. Foi uma reviravolta extremamente inesperada. John descobriu que alguns mamíferos poderiam ser bioluminescentes, mas essa descoberta acidental levou outros professores da Northland College a fazer um pouco de exploração por conta própria. O que eles viram os deixou perplexos. Eles usaram uma lanterna ultravioleta e um velho espécime de ornitorrinco deles para ver se ele também brilhava, e de maneira surpreendente ele brilhou, dessa vez com uma tonalidade azul esverdeada. E isso não foi tudo. A notícia logo se espalhou para outros zoológicos e museus, que percorreram todas as suas exposições e descobriram que morcegos, diabos da Tasmânia, wombates e muitos outros também brilhavam. Mas então, por que alguns mamíferos se transformam em pokémons brilhantes sob uma luz ultravioleta? Animais bioluminescentes têm pelagem ou pele que absorve a luz ultravioleta de comprimento de onda curto e a emite novamente em um comprimento de onda mais longo, tornando-o visível para os humanos. Ainda não está claro por que alguns mamíferos têm essa característica elegante. Uma teoria é que o brilho neon pode ajudar esquilos e ornitorrincos a se reconhecerem em situações de pouca luz. Outra é que a luz emitida pode ser suficiente para afastar possíveis predadores que estejam espreitando no escuro. Atualmente é um mistério. Talvez a verdadeira vocação deles seja se tornarem luminárias noturnas. Dinossauro do quintal. Se você cavar no seu quintal, pode descobrir alguns vasos de planta quebrados ou talvez, se tiver sorte, algumas moedas antigas. Mas um homem de Pombal, em Portugal, encontrou algo um pouquinho maior em 2017. Enquanto fazia algumas construções na sua propriedade, ele notou fragmentos de ossos saindo da terra. Mas antes de você começar a ficar muito nervoso, não se preocupa que ele não tinha tropeçado num antigo cemitério amaldiçoado. Na verdade, eram os restos fossilizados de um dinossauro. O esqueleto foi encontrado em rochas sedimentares do período Jurássico, sugerindo que tinha incríveis 150 milhões de anos. Escavadores continuaram a descobrir mais restos, com o tamanho dos ossos sugerindo que o dinossauro tinha cerca de 12 metros de altura e 24 metros de comprimento. Só para referência, isso é mais ou menos o tamanho de uma baleia azul adulta, que é o maior animal vivo do mundo. Paleontólogos acreditam que esse esqueleto imenso pertence a um saurópode braquiosaurídeo, um dinossauro gigantesco herbívoro com pescoço e cauda incrivelmente longos. Na verdade, esse fóssil de quintal é tão grande que se acredita ser o maior dinossauro encontrado na Europa. Depois do Parque dos Dinossauros, agora a gente tem o Pátio dos Dinossauros. Mola fugitiva. Qualquer pessoa que sofre com enjoo no mar vai te dizer que até o movimento mais leve de balanço de um barco é suficiente para fazê-la vomitar. Mas o enjoo não é o único problema que as ondas do oceano balançando podem causar. Em 1943, Richard James estava tentando criar um dispositivo que pudesse manter o equipamento sensível de um navio estável no mar, até que ele teve a ideia de suspender os itens com molas. Mas depois que James deixou cair acidentalmente uma das molas no chão, ele teve uma ideia ainda melhor. Quando a mola caiu no chão, ela andou de ponta a ponta que nem uma minhoca de metal. Animado, James voltou para casa e contou a sua esposa sobre a sua descoberta. Ela vasculhou o dicionário em busca do nome perfeito para chamar a nova invenção que parecia com um brinquedo. No fim, o casal decidiu pôr um nome que você provavelmente vai reconhecer: Slinky, a famosa mola maluca. E é seguro dizer que a descoberta acidental dele foi um sucesso. Mais de 360 milhões de molas malucas foram vendidas desde que chegaram às lojas em 1945, mas aparentemente os benefícios dessa descoberta por acaso não foram suficientes para Richard. Em 1960, ele deixou a empresa Slinky e sua família para se juntar a um culto religioso na Bolívia. Acho que dá para dizer que ele escapou que nem a própria mola que ele inventou. Descoberta cereal.
Não tem nada pior que comida mofada, né? Mas por mais louco que pareça, às vezes vale a pena deixar sua comida exposta durante a noite. Pergunta aos irmãos Kellogg. Os irmãos, que foram 2 dos primeiros gurus do bem-estar nos Estados Unidos, tentaram fazer um novo lote de granola usando grãos de trigo um dia em 1898, mas depois que foram pra cama, esquecendo de guardar a massa de cereal à base de trigo, eles desceram as escadas na manhã seguinte e descobriram que a mistura deles tinha fermentado. Isso pode parecer um jeito rápido de ter uma dor de barriga, mas fermentar os grãos como o trigo, na verdade, ajuda a torná-los mais digeríveis. Então, quando a massa foi enrolada em folhas finas e cozida, ela produziu flocos finos e perfeitamente crocantes. Em algum momento, Will Kellogg descobriu que o milho, em vez do trigo, produzia flocos ainda mais crocantes. 8 anos depois, Will abriu a Battle Creek Toasted Corn Flake Company, criando o primeiro lote de Corn Flakes Kellogg's. Desde então, pode-se dizer que o cereal se tornou bem popular. Hoje, a Kellogg's Company vale incríveis 24,8 bilhões de dólares e vende cerca de 31,7 milhões de dólares em caixas de cereais todo ano. Bem impressionante pensar que números tão grandes nasceram de uma mistura de massa acidental. Será que aqui na minha cozinha não tem algo fermentando? Pode parecer nojento, mas eu poderia inventar o próximo cornflakes. Só o tempo e as baratas vão dizer. Inventando fogo. Mesmo depois da invenção dos isqueiros, há uma chance de você encontrar uma boa e velha caixa de fósforos em algum lugar da sua casa. Mas por mais úteis e populares que esses palitinhos sejam, o seu design não foi intencional. Em 1826, o químico inglês John Walker estava mexendo com fósforo, sulfeto de antimônio e clorato de potássio. E para quem não entende de química, isso é basicamente um monte de coisa com as quais você não quer mexer. Acredita-se que o Walker estava perigosamente manipulando esses compostos para fazer espoletas para armas, mas depois de misturar os compostos, ele ficou com uma pequena bolha na ponta da sua haste. Em uma tentativa de remover o resíduo, Walker passou a haste na lareira. Naquele momento, a lasca se acendeu que nem uma chama, e assim ele criou o primeiro palito de fósforo baseado em fricção, totalmente ao acaso. Nos meses seguintes, Walker aperfeiçoou a mistura, e um ano depois começou a vender sua invenção, então conhecida como luzes de fricção. Mas por razões desconhecidas, Walker nunca patenteou a sua invenção. Sem surpresa, outros inventores logo adotaram a sua ideia e criaram seus próprios fósforos baseados em fricção. E agora, cerca de 500 bilhões são usados todo ano só nos Estados Unidos. Quem diria que produtos químicos e fogo eram uma combinação perfeita? Raves subaquáticas. Lá por setembro de 2022, pescadores na costa de Devon, na Inglaterra, estavam tentando pegar lagostas de uma forma alternativa, embora brilhante. Em vez de colocar iscas caras em armadilhas para lagostas, eles usaram pequenos holofotes subaquáticos. A ideia era que a isca iluminada pudesse destacar a armadilha de lagosta como um possível abrigo, ou que o crustáceo fosse atraído pela luz. Para o espanto dos pescadores, os holofotes se mostraram um grande sucesso, mas não com as lagostas, com as vieiras. Normalmente, os pescadores pegariam cerca de 25 vieiras em 35 mil armadilhas, mas com a adição das luzes de LED, havia cerca de 15 vieiras para cada 50 armadilhas. Isso é um aumento de 1.500 vezes. Cientistas ainda estão tentando descobrir o motivo pelo qual as vieiras são atraídas por essas pequenas luzes. Tipo, elas nem têm olhos. Ou tem. Acontece que as vieiras não têm um, nem dois, mas 200 olhos, todos alinhados no manto da concha. Embora eles não funcionem como os nossos olhos, são capazes de detectar presas escolhendo-as usando a luz. E os cientistas acreditam que é por esse motivo que esses bichinhos simplesmente não resistem àquela pequena área de luz, que nem as mariposas em volta da chama, ou mais precisamente vieiras em volta de um LED. E ainda bem, o método mais tradicional de pegar vieiras deliciosas é por arrasto, mas os arrastões de vieiras dependem de redes de armação de metal pesado, que são puxadas pelo fundo do mar cavando nele, virando as vieiras para fora da areia e para as redes. Mas esse método de captura causa danos irreparáveis ao fundo do mar, levando até 10 anos para que os ecossistemas se recuperem do arrasto. Mas com a descoberta das raves de vieiras, há esperança de que em breve veremos uma diminuição nesse método de captura. Acho que isso pede uma festa. Desenterrando um navio.
11 de setembro de 2001 foi um dia sombrio para os Estados Unidos. Um ataque ao World Trade Center destruiu as duas torres gêmeas e quase 3.000 pessoas perderam suas vidas. Mas a partir da tragédia, uma equipe de construção no local do desastre fez uma descoberta incrível que amenizou a perda, mesmo que minimamente. Em 2010, começaram as escavações para o Centro de Segurança Veicular, um complexo de estacionamentos subterrâneos para o One World Trade Center. À medida que cavavam cada vez mais fundo, os trabalhadores descobriram uma joia histórica. A cerca de 6 metros abaixo da terra estavam os restos do casco de um grande navio, que media 9 metros de comprimento. Ele também tinha uma carga interessante, como esse sapato de couro bem confortável. Depois de coletar amostras de madeira do que teria sido o casco, os cientistas usaram a datação dendrocronológica, que é um método de datar os anéis de crescimento das árvores, para descobrir que o navio foi construído em um estaleiro na Filadélfia por volta de 1773. Ninguém sabe ao certo qual é a história desse navio, ou como ele veio a repousar em um ponto tão significativo em Nova York. No momento, o melhor palpite é que seja um Hudson River Sloop. Esse era um tipo de embarcação projetada pelos colonizadores holandeses nos Estados Unidos para transportar passageiros e carga em águas rasas e rochosas, como o rio Hudson que corta Nova York. Mas a pergunta real é, como é que um navio acabou enterrado a 6 metros abaixo do solo, depois de ser usado por cerca de 20 anos? Acredita-se que o navio tenha navegado até o sul de Manhattan, onde acabou afundando, seja deliberadamente ou por acidente. Infelizmente, o navio não teve uma despedida digna. Provavelmente foi enterrado com lixo e outros materiais para ampliar a costa de Manhattan. Felizmente, essa descoberta fortuita fez com que o navio ganhasse um lugar de descanso um pouco melhor no Museu de Nova York. Trabalho interno. Cerca de 415 milhões de pessoas no mundo têm diabetes, e muitas dependem de uma simples injeção de insulina para viver suas vidas o mais normalmente possível. Mas sem uma descoberta bizarra, esse remédio talvez nunca tivesse sido identificado. Em 1889, 2 médicos da Universidade de Estrasburgo, na França, estavam tentando entender como o pâncreas afetava a digestão. Para fazer isso, eles removeram o pâncreas de um cachorro saudável. Os resultados não ajudaram muito a descobrir sobre a digestão. Claramente, eles estavam no caminho errado, mas eles notaram uma peculiaridade estranha. Alguns dias após a remoção do pâncreas, moscas estavam rondando a urina do cachorro. Algo anormal e inesperado tinha acontecido. Após testes, os médicos perceberam que o cachorro estava secretando açúcar na urina, um sintoma de diabetes. Os médicos sabiam que a remoção do pâncreas havia feito o cachorro saudável se tornar diabético. Com mais testes, eles concluíram que um pâncreas saudável deve secretar uma substância que controla os níveis de açúcar no corpo. Os 2 médicos nunca conseguiram isolar a substância misteriosa, mas graças à sua descoberta acidental, Frederick G. Banting, Charles H. Best e John J. R. MacLeod, da Universidade de Toronto, no Canadá, conseguiram fazer uma grande descoberta científica. Nos anos 1920, eles identificaram que a insulina era essencial para manter os níveis de açúcar no sangue, o produto químico produzido principalmente pelo pâncreas. E ainda bem, antes da descoberta da insulina, o tratamento mais eficaz para pessoas com diabetes era reduzir o consumo de carboidratos e calorias em geral. Isso resultava em alguns diabéticos consumindo apenas 450 calorias por dia, e muitos sofrendo com a fome. Felizmente, o tratamento com a injeção comum de insulina hoje em dia é uma solução muito melhor. Abençoado seja o cachorrinho sem pâncreas. Estado de preservação. Muita gente sonha em um dia encontrar um tesouro perdido ou ouro escondido, talvez enterrado no subsolo ou escondido em um baú antigo. Mas lá em 1982, Mehmet Shakir, um mergulhador que caçava esponjas do mar de 13 anos da Turquia, teve a oportunidade de viver esse sonho, embora tenha sido um sonho bem molhado. Mehmet estava mergulhando em busca de esponjas na costa leste de Uluburun, quando nas profundezas da água azul ele avistou algo estranho. Era um monte de algo que parecia, nas próprias palavras dele, biscoitos de metal com orelhas. Ele rapidamente nadou até a costa e informou ao Departamento de Arqueologia Náutica local, que enviou uma equipe de inspeção. O que Mehmet descreveu era um monte de barras de metal antigas, de enorme valor histórico. Mas quando eles mergulharam e finalmente viram o local que Mehmet havia descoberto, ficaram pasmos. Não era apenas um tesouro antigo, mas a carga de um naufrágio de tempos remotos. Foram necessários 10 anos e mais de 22 mil mergulhos no total para que os arqueólogos
arqueólogos concluíssem a escavação, mas suas descobertas fizeram tudo valer a pena. O que Mehmed havia indicado era o naufrágio de Uluburun, um navio da Idade do Bronze Tardia, que navegou lá no século XIV a.C., há cerca de 3.500 anos. Provavelmente o navio transportava mercadorias comerciais de um porto cipriota ou sírio-palestino para a Grécia micênica. Devido à sua proximidade com a costa, os arqueólogos presumem que ventos fortes fizeram com que o navio se aventurasse em águas rasas e colidisse em uma elevação rochosa. A embarcação de 15 metros danificada estava carregando impressionantes 20 toneladas de carga, sendo metade composta por cobre cipriota. Mas um dos itens mais interessantes é essa máscara funerária de ouro. Após a morte, ela era colocada sobre o rosto do falecido, para que a alma reconhecesse seu corpo e retornasse a ele em segurança. Entre os objetos mais exóticos a bordo, estavam presas de elefante, cascos de tartaruga, cascas de ovos de avestruz e, acredite, dentes de hipopótamo. Embora possa parecer que a tripulação do navio brigou com o zoológico local, é provável que esses curiosos itens de animais tenham sido usados como vasos e recipientes. No geral, esse naufrágio proporcionou uma das coleções mais espetaculares da Idade do Bronze Tardia já descobertas. E pensar que tudo isso poderia ter permanecido no fundo do mar para sempre se um garoto de 13 anos não tivesse em busca de esponjas. Cidades subterrâneas. Em 1963, um homem turco decidiu fazer algumas reformas na sua casa, mas depois de derrubar uma parede em seu porão, ele ficou olhando para um buraco que não deveria estar ali. Atrás da parede havia um quarto secreto, com um túnel longo e sinuoso que levava para baixo da propriedade. Parece que o cara ganhou outro imóvel gratuito. Perfeito. Então, como era de se esperar, ele explorou a sua nova caverna. Mas acontece que isso não era apenas uma extensão da casa. Ao descer, ele percebeu a verdadeira natureza da sua descoberta acidental. Ele de alguma forma havia descoberto a antiga cidade subterrânea de Derinkuyu. A cidade foi inicialmente escavada há cerca de 3.000 anos, mas só se formou completamente durante a Era Bizantina, do século 8 ao 12. Foi durante esse período que ocorreram as guerras árabe-bizantinas. Os cristãos usaram Derinkuyu como proteção contra os árabes muçulmanos, tipo um bunker gigante. Claramente foi um sucesso, com a caverna se expandindo para baixo por 85 metros. Isso é mais ou menos como 25 andares. Era tão grande que em um momento a população da cidade chegou a 20.000 pessoas. E isso não é surpresa considerando todas as comodidades disponíveis, de escolas a capelas e até uma vinícola, mas não compre as suas passagens para a Turquia ainda. Nos anos 1920, Derinkuyu viu seus últimos habitantes deixarem a cidade subterrânea. Exatamente 50 anos após essa estranha descoberta no porão, trabalhadores da construção estavam demolindo casas ao redor do castelo de Neveshir, apenas 28 quilômetros ao norte de Derinkuyu. E estranhamente, emergindo dos escombros estava mais uma cidade subterrânea. Como em Derinkuyu, cristãos perseguidos desenvolveram uma cidade subterrânea aqui para fugir dos árabes muçulmanos durante a Era Árabe Bizantina. Essa morada secreta veio equipada com uma igreja esculpida em rocha do século XII, estábulos e centenas de itens pessoais, como cachimbos de tabaco. Incrivelmente, o local sob o castelo de Neveshir é conhecido como a última cidade subterrânea do mundo, se estendendo por cerca de 460.000 metros quadrados e atingindo profundidades de 113 metros. Olhando assim, até parece que a população da Turquia é composta por topeiras. Qual dessas descobertas acidentais você achou mais fascinante? E você já fez alguma descoberta por acaso? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.